O jogo mais doentio da comunidade de Undertale, Adult Tale, ó, eu não sei se a galera tem a pira, eu conheço muitas fangames erradas de vários jogos diferentes. Talvez eu pegue pra fazer algum dia no meu canal principal umas coisas assim, censurando tudo, óbvio, evitando palavras, mas tem muitas peripécias maluquinhas que a galera faz e coisas até extremamente bizarras envolvendo algumas fangames. Mas deixa o gostei, inscreve, curtir o sino. É o vídeo do nosso mano Vini HD e ele vai trazer esse negócio. Eu lembro de uma outra fangame, na verdade eu lembro de duas fangames, que acho que era Underlust e Undertale. Não procure, é coisas nojentas, é coisas bizarras, que é... O Underlust, já, pelo nome, já dá pra entender o que é. O Undertale é de rabo. Eu não vou elaborar muito, mas vamos lá. Vamos ver isso aqui. Esse Adult Tale, que eu, por incrível que pareça, eu não conheço. Mas vamos dar uma olhada no que é isso, então. Antes do vídeo, eu quero dizer que esse tipo de conteúdo dá um pouquinho de trabalho. E eu odeio a forma que diversas comunidades sexualizam personagens que claramente são crianças no canone. Seja de um jogo, de Concordo. uma HQ ou de qualquer ficção. Eu acho nojento, doentio e patético transformar um jogo interessante em uma fábrica de pornografia com menores pixelado. No entanto, como alguém que gosta de investigar Rabbit Hole, Não, eu até colocaria algo a mais também, né? A galera botando qualquer tipo de gênero, assim, sendo que Frisk, Kara e Chris são não binários, são, né? Tipo, é elo-delo, né? E aí a galera no headcanon botam tantos de gêneros diferentes que... E aí eu sei que vai começar as discussões nos comentários, se a galera falar, meu Deus, Core... Gente, é canônico, tá? O próprio criador do jogo confirmou, cara. Então não tem o que... Não tem... A galera bota essas coisas com headcanon, mas originalmente são personagens que é pra você ter como se fosse você ali jogando e tudo mais, sim, mas como a gente tem a noção hoje que a história do jogo, esses tipos de personagens, eles não têm tanto só uma função dessa, e mais a função de que eles funcionam nesse mundo como a gêneros não binários, algo do tipo, pra justamente eles são crias, né? Sabe, são coisas que envolvem desse universo, então faz sentido ter um não binário. Na minha cabeça hoje eu falo, não, realmente. Pela a parte da criação do negócio. Até o começo da intro do Deltarune, por exemplo. Então faz sentido. Porque é pra ser esse negócio meio, né... A própria parte de gênero mesmo, não ter o não binário mesmo, né? Pra ser essa coisa. Pra ser uma coisa indefinida, né? Ou a definição seria o próprio não binarismo, que nenhum nem outro, né? Que a própria parte já é uma definição. Até errei, perdão. É pra ser algo que realmente é elo-delo e tudo mais. E respeito, né? Aquela coisa toda. Mas a galera pega e faz... Nossa, salá miséria, vamos lá. da internet, eu decidi trazer esse tema porque reflete um pouco um problema real e maior, como fandoms de jogos infantis e juvenis virarem uma indústria paralela de conteúdo extremamente... E é bizarro, cara. É só criança no bagulho. A galera vai, não é, Core. Tá, cara, mas é muita representação infantil, assim... Ah, vai ser... problemático. Esse vídeo vai conter alguns gatilhos envolvendo hipersexualidade, grooming e lolita. E não... Esse vídeo não é feito pra promover, fertilizar ou até mesmo normalizar esse conteúdo. Ele é uma crítica, uma documentação investigativa sobre um lado podre de uma comunidade. Você é menor de idade, eu recomendo sair do vídeo. E se você consome esse tipo de conteúdo e se sente atacado, o problema não sou eu. O objetivo aqui é discutir, não julgar quem assiste por curiosidade, mas deixando claro o meu posicionamento, eu acho isso repugnante. Dito isso, bem-vindo ao Rabbit Hole de Undertale. E eu concordo, porque, vamos por assim, esses personagens, eles têm as suas histórias e esses personagens, eles têm suas próprias funções que não são essas, mano. É tipo assim, é você que tá colocando uma coisa que não foi feita pra isso acontecer. E eu sei que vai ter gente falando assim, mas os personagens de FNAF, mas não sei o que e tal. Cara, é que tem umas coisas que a galera passa muito do ponto, mano. Tem umas coisas que a galera passa muito do ponto. Tem uns bagulho que cara, são crianças, mano, tá ligado? São crianças.
complicado, cara, sei lá. O Toby Fox com certeza chegou a criar um dos melhores clássicos dos jogos indies, sendo geralmente reconhecido por um perfeccionista. Contudo, Undertale e Deltarune foram as melhores criações dos indies, mesmo parecendo bem simples. Enquanto um público ama e cria suas criações por cima, existe uma parte que é totalmente doentia, ao ponto de fazer besteiras e bizarrices e só de analisar já dá um embrulho no estômago. E investigando esse amontoado de problemas, eu cheguei em um jogo completamente doentio de Undertale. Não só isso, mas ele conta com uma das... Eu acho que o Merg jogou essa coisa de louco. Piores partes da comunidade. Merg é um criador de conteúdo gringo. Eu, quando vi isso aqui, eu falei, não... É igual uma galera fez uns bagulho com o FNAF também. Que eu não sei se foi o... Agora eu não sei se foi o Haraci ou se foi o Dergelo. Eu não lembro quem desses canais, assim, que... Eu já até assisti alguns vídeos que já retratou esse tipo de coisa. É podre, mano. Essa mesma comunidade que foi capaz de criar... Não os caras, pelo amor de Deus, mas isso aqui, né? A galera que faz umas palhaçadas, enfim. Essa mesma comunidade que foi bizarro o suficiente pra quase matar uma pessoa. Deus do céu, começou. Adult Tale é um jogo que a princípio parece ser só um jogo genérico adulto de Undertale, mas o caminho até ele foi extremamente hostil e bem complicado, envolvendo papéis como abusos, violências, tanto psicológicas quanto físicas, e até coisas nojentas, tipo feitiços em pessoas pequenas com idades bem mínimas. E as coisas só pioram quando você vai mais e mais fundo. Então hoje eu estou iniciando uma saga de Rabbit Worlds de várias comunidades. Então eu peço o seu like, sua inscrição e o seu hype, pois hoje vamos ver o quão fundo um fã doente pode chegar. E é o mesmo que esse cara fez o mesmo bagulho do Sonic lá. Teve que passar por um caminho bem complicado e muito hostil. Então, pra entender como que diabos esse negócio surgiu, a gente tem que dar uma averiguada nessa comunidade. Por que ela ficou desse jeito? Vamos lá. Undertale é um prato cheio pra gente mal intencionada. A partir do dia 7/12 de 2015 até o começo de 2016, as coisas começaram a decair drasticamente, ao ponto de sair altas atrocidades. Nesse tempo, era interessante. Ele, em específico, tinha muitas teorias. Undertale tinha esse lado que era legal. Quem é Gaster? O que é a Room 72? O que é o Sans? E por que ele vira o Steve? Essa parte crítica de Undertale acabou tendo o seu lado ruim. Até chegarmos no dia 23 de setembro de 2025, quando a primeira AU foi criada. As aulas de Undertale inicialmente tinha a premissa de ser uma forma de final alternativo. Por exemplo, assim... Pera aí, mas não, a data não tá batendo. Pera aí. Nossa, foi uma semana só? Caramba, porque ó, tá aqui falando, o Windows saiu dia 15 de setembro. Dia 23 de setembro já tem a primeira AU já? Caramba, é tão velho assim? Pra mim começou em 2016, mas talvez já tenha sido feita e depois começou a ficar popular. Talvez, né? Gente, é muitos anos. Gente, é 11 anos. Dá um desconto. Dá um descontinho, por favor. Tem muita coisa que eu não lembro. Se você matar a Toriel e finalizar o jogo, alguns diálogos mudam. E você acaba de ser um monstro. Então isso era denominado uma AU. O primeiro registro que eu cheguei a ver foi da AU chamada Dreamle Reborn, que é o que aconteceria se a Frisk desse a alma por Asriel e ele iria para a superfície, apaziguar a situação ou entraria em uma guerra absoluta. Eu achei isso muito interessante. Essa foi de longe a primeira AU que foi criada em volta desse jogo. E logo em seguida, nascem os primeiros registros, como Underfell, em outubro de 2025, onde todo mundo tem ódio de qualquer humano. 2015, e em novembro, né? a Underswap, quando cada personagem troca de posição e personalidade. Tipo, Sans vira Papyrus e vice-versa. Aqui tava um antro de harmonia e novidade. Muita gente trazia a gameplay do jogo original e até mesmo das suas AUs, que no início era interessante. As músicas, as artes, era tudo muito novo. Até chegarmos no dia 12 de outubro de 2015. A comunidade se reuniu para uma coisa bem bizarra. Eles perceberam que no jogo existiam 7 humanos, mas nós controlamos a 7ª e as outras 6 foram citadas. Então, quem era o primeiro humano? Foi aí então que uma busca massiva começou. Pois tinham fitas dentro do jogo, também tem envolvimento com a lore, e o primeiro humano parecia até que ser bem interessante, mas ao mesmo tempo estranho. Não tendo um registro exato de quem foi que descobriu primeiro, porém, finalmente descobriram o chamado verdadeiro nome. O que era para ser uma atração de terror
acabou sendo o maior esgoto e nojeira que a internet poderia criar. E pote nojeira nisso. Antes mesmo da própria Chara existir, já faziam uns negócios um tanto suspeitos na internet com a própria Frisk. Frisk essa que só tem 8 anos. O negócio começa a alastrar a partir de 2000. Cara, assim, eu tenho que ser um pouco chato, perdão, mas é que e Kara e Frisk são... Isso não tem um gênero, mano. O que me quebra um pouco dessa parada justamente de sexualizar é colocar coisa onde não tem, mano. É de colocar coisa onde não precisava ter, tá ligado? Eu sei, a internet faz um monte de coisa, faz um monte de pataquada, faz um monte de palhaçada. Eu só tô corrigindo e falando pras pessoas aqui, porque, pessoal, é podre, mano. É botar um bagulho, que nem o criador do jogo, ele fala. Elas não têm gênio, né? Essas personagens não têm gênio, né? Eu falo elas no sentido de personagens, as personagens. E eu falo por conta da questão do próprio criador do jogo. O Toby Fox, ele fala, Frisk, Kara não tem gênero. Chris não tem gênero, é não binário. E as pessoas não respeitam o que o cara fala, mano. E aí a galera acaba criando um monte de coisa, Eu acho, de certa forma, parando até pra pensar, um pouco meio estranho, meio podre, porque, porra, eu sei que vai ter gente que vai falar, Cor, mas é estética, mas é não sei o quê. Pô, cara, mas são crianças, mano. São crianças, velho. Tipo, o jogo não era pra ir pra esse lado. O jogo não era pra ir pra esse bagulho de chipagem, de quem fica com quem, de quem quer namorar quem. Sabe? É o mesmo sentimento que eu tive quando eu vi a galera fazendo isso com Dance World, por exemplo. Que os personagens não é pra isso, tá ligado? Eu sei que a galera chipa e faz, mas pelo menos faz respeitando, né? Faz bonitinho. A galera vai pra uns lados muito feio, tá ligado? Muito feio. Que nem a gente viu um vídeo do Mundo Torajo que a galera faz as mesmas coisas, chipar e tal. E aí, eu entendo que a galera faz umas coisas, mas até respeita em certo ponto. Mas tem uma galera que passa muito do ponto. Que nem eu falei, passaram do ponto comigo. Pô, eu sou um ser humano, cara. Eu sou uma pessoa. A galera botando... É o pai do Jay com umas coisas que eu fiquei tipo, caraca, velho, que porra é essa, mano? Ah, mas é um personagem, mas eu fico assim... É porque eu dou voz ao personagem, e aí... eu já tive essas conversas com o William Viana, com a Fedubs, tipo, como é que eles se sentem. E eles ficam tipo assim, cara, você tem que relevar, assim. É um exercício meio estranho, mas... claro, não concorda, né? Meio bosta, mas... E isso vale pra todos os outros dubladores. Todos os outros dubladores com quem eu pude conversar e entrar nesse assunto. Ah, cara, a internet, ela vai fazer suas bizarrices, vai fazer suas coisas, mas é meio bosta, sabe? E aí esse lance, por exemplo, da lore do jogo. Por que eu tô falando isso? Porque a galera tá desvirtuando a parada pra uma coisa que não é. Eu sei que vai ser difícil de umas pessoas entenderem isso. Entende que, tipo assim, é só um personagem de um jogo, não é pra ser um bagulho... Ir pra levar pra essa coisa... Eu tô entendendo nesse sentido, que não é pra levar pra algo sexual, sabe? É pra levar uma parada pra não ter mesmo. É tipo, pra não ter, pra realmente não ser isso, entendeu? Talvez as pessoas não entendam porque acham que isso, mas essa coisa da galera tá com a cabeça hipersexualizada e botando um monte de coisa, tipo, meio degenerado de ver, mano. É nesse sentido que eu tô falando. Eu espero que vocês entendam que é nesse sentido, sabe? Eu entendo, pô, a galera bota... Assim, eu já... Nossa, quanto de briga que teve no meu canal, a galera falando... Não, Cor, é a Kara, é a Frisk e tal, não sei o que, a comunidade... E malha eu, porque você tá falando errado, porque é isso, não sei o quê. E aí eu falo, mano, mas é só porque o personagem não é pra ir pra esses lados mesmo. Quando nasceu, né, Frisk, Kara e Chris, é porque não é pra ter esse tipo de coisa com esses personagens. Não é pra ter nada mesmo, tá ligado? É só pra realmente acompanhar a história. É só pra realmente ver o POV, né, pra gente poder caminhar pra esse negócio e não ficar pensando nessas coisas, é mais pra acompanhar as coisas ao redor do que... E faz parte até da própria história eles serem desse jeito, sabe? Eles terem essa não binariedade. Então, eu acho que é uma questão de respeito também, mano, que eu fico assim, putz, velho, sei lá, cara, a galera vai pra uns lados meio estranho, na minha opinião, mas vambora, vamos seguir, vamos ver o que é esse Adult Tale aí. 2016, onde eles sujeitavam a personagem criando fanfics, artes e um pouco de tudo na regra 34. Vulga a maior desgraça que um ser humano já criou. Não só isso, mas também os usuários representavam isso no DeviantArt e em um site chamado Tumblr. E nesse tempo tava E no Amino também. E no Amino também. Pode pôr no Amino aí. Discreta, fazendo algumas espécies de tags e palavras-chave, eles criaram uma hashtag chamada
onde eles compartilhavam várias nojeiras da personagem. E mais lá pra frente, com o surgimento da Chara, tudo isso só teria a pior. Após a toxicidade de Undertale começar a aparecer, muitas pessoas foram expostas por grooming, que resumidamente são predadores que mentem e até passam por adolescentes. Não precisa nem dizer ou jovens pra aconteceu, chantagear né? menores de idade, Cheio, ou até o Caramba mesmo 4. conseguir se aproximar e acabar se aproveitando deles. Uma prática usada por pessoas chamada LARP, e é basicamente mentir todos os seus dados e... Nossa, nós vai entrar em LARP? É mesmo? Live action roleplay? Meu Deus do céu. Tá em alto o bagulho mesmo, hein? As larpadas aí. Na internet. Uma máscara manipulatória e com muitos filtros. O que acabou tendo bastante nessa comunidade. Referência a Monster. Monster é muito bom. Toda aquela pesquisa pra saber quem é a Chara. Isso foi interessante. Muitas pessoas fizeram teorias aos... Ai. Muitas pessoas fizeram teorias. Quem é o vilão de Undertale, né? E não é. Tá aqui atrás o vilão. O vilão é você! E até mesmo você é o vilão! Você! Variavam bastante, pega ele! Desculpa, vou quebrar um pouco o gelo. É tipo, a única coisa que está atrapalhando o seu progresso, está atrapalhando a sua vida, é você. Eu? Pega ele! Desculpa quebrar o gelo. A colocar algumas coisas bem avantajadas da personagem. Não só isso, mas o nível dela no site adulto alavancou a um ponto de ser doentio. Doentio a um ponto das pessoas começarem a fazer os seus caracteres originais pegando uma criança. Sinceramente, a partir daqui só tende a piorar, porque tu pode dizer que ela tem séculos de idade, mas na real não é bem assim que funciona. É nojento de qualquer forma, porque o jogo descreve ela como uma criança caída, e a narrativa e a biografia deixa ela vulnerável a esse tipo de coisa. A psicologia explica isso como uma espécie de dissonância, quando você meio que perde o senso do que é racionar entre uma adulta e uma criança. E com o tempo, isso cria uma desumanização e você começa a ver as pessoas como objetos e até mesmo como seus vícios. Abandone isso antes que seja tarde. Olha, eu vou falar por mim, né? Vou falar por mim, eu não vou falar por outros criadores de conteúdo. Só que é bizarro ver, cara. A gente já viu muita coisa, muita parada bizarra mesmo. De um nível de ficar realmente... A quantidade de pessoas que ao decorrer da minha vida, nesses anos de internet, me fazem... Até eu já tive muita coisa no psicólogo das pessoas não me levarem como um ser humano, sabe? Não me levarem como uma pessoa, me levarem como uma coisa, um brinquedo. Inventam fanfics, inventam histórias, inventam coisas. E isso é terrível, mano. É uma relação, eu não digo da parassocialidade, caso você esteja perdido. A relação parassocial é, vocês sabem quem eu sou, vocês me conhecem, vocês veem meu rosto, vocês veem minha voz, mas eu não sei quem é o rosto de vocês, eu não sei qual é a voz de vocês, eu não sei quem são vocês, eu não sei exatamente, sabe? E isso é complicado no sentido de... Tem pessoas e pessoas que acabam até desassociando isso a tal ponto. Eu vou citar alguns exemplos. A gente tá indo muito em evento e tem gente muito nova, tipo, pedindo pra me dar um beijo. E eu falo, cara, não. Você é chato, você é um cuzão, você é um merda. Eu falo, não, cara, não é assim que funciona, não, pelo amor de Deus. Não, que isso, cara, não gosto dessas coisas, não. Pouco estranho, com não sei quem, nem que se eu te conhecesse também. Pô, sei lá, que bagulho estranho, mano. E aí eu falo, pô, eu tento, sabe, conversar com a pessoa, fala, pô, eu sou casado, eu não gosto dessas coisas, eu não acho legal. Pô, mas é bizarro, cara. Tem pessoas que querem, tipo, que eu faça 1 milhão de estripulias, sabe? Tipo, o mandar salve não é um problema pra mim. Mas tem algumas pessoas que... Eu senti isso até um pouco quando o Jacan falou, o Eric Jacan. E eu entendo muito bem ele, porque ele falou assim, as pessoas às vezes não me dão nem bom dia, mano. As pessoas não perguntam nem se eu tô bem. As pessoas não vêm falar nada se eu posso estar fudido. E já aconteceu de situações em que eu tinha... Pô, eu tava no cemitério enterrando meu pai e eu tava chorando e a pessoa falou, é o Core, me manda salve. E isso já aconteceu que eu lembro do Selbit. Ele tava levando também, acho que a Lorena no hospital
E a pessoa, reconheceram ele e pediram, manda um salve aí, mano. Só chega do lado, Selbit, manda um salve aí. Manda um áudio aqui. E comigo, pelo menos a pessoa entendeu. Eu falei, pô, cara, perdão, não tô legal. Meu pai morreu, tudo. A pessoa, não, desculpa, tudo, não sei o que, perdão, tal, melhoras pra você e tal. Mas tem pessoas que não entendem, mano. É meio bosta isso. Não é meio bosta, é meio bizarro, cara. Que nem, já teve vezes que eu tava levando a Amanda no hospital também. Ou eu tava indo pro hospital. Pô, cara, eu sou um ser humano, mano. Eu não sou um brinquedo, eu não sou um bicho, eu não sou uma coisa, eu não tô numa vitrine, sabe? Eu falei pra Amanda esses dias, minha esposa, né? Que às vezes a sensação que eu tenho é de que eu sou... Não sei se vocês já foram naquelas pet shop, principalmente naquelas de shopping, onde você vê que tem alguns tipo um aquário, assim, tipo, que eles deixam alguns bichinhos lá dentro pra adoção. Eu me sinto igual um bicho desse, mano. Tipo, tô dentro de um shopping, a galera vai lá, bate foto, tal, e vai embora. E eu tô ali meio que abandonado, tô ali meio que bizarro. Eu sei que a galera vai falar, nossa, o Tonhão desse. Ai, se fosse eu, se fosse não sei o quê. Rapaziada, vocês não vão conseguir entender direito a desumanização que às vezes algumas pessoas fazem. Pô, cara, às vezes eu tô comendo, sabe? Eu tô num shopping, tô comendo com a minha esposa, com meus amigos, e a pessoa chega do lado, quer comer minha comida, quer pegar no meu braço, quer pegar minha carteira, quer não sei o que, e pede foto, faz não sei o que. Eu falo, cara, é que nem eu tive um stalker, mano. O cara queria que eu tivesse um relacionamento com ele. Eu falei, pô, cara, eu não sou gay, eu não vou saber gostar de você, eu não tô aqui pra isso, eu não tô pra essas coisas, eu não sei nem sua idade, eu não tô aqui pra essas paradas, eu não gosto disso. Mas a pessoa queria insistir. E tem pessoas que fazem isso, querem converter as pessoas pra isso. Pô, cara, você já é homo, fica com outro homossexual, né, cara? Sei lá, né? É o mínimo, né? Ou um bissexual, não sei. Mas eu não gosto, cara. Eu não falo. Eu não nasci com essa DLC, com esse pet. Eu respeito. São pessoas maravilhosas. Respeito como ser humano. Mas eu mesmo, de mim, eu não tenho isso, né? E a pessoa tá querendo forçar um negócio pra me relacionar com a pessoa, sendo que eu falo não e a pessoa não entende. Então é desumanizar as pessoas. E tem algumas pessoas que fazem isso, que tratam as pessoas não como um ser humano, mas como um objeto, como um brinquedo. Acho que a parada mais bizarra que eu tive que ver foi em 2015, a galera na Colônia Contra-Ataca fazendo arte NSFW minha e dos caras do resto da colônia. Eu ri, eu achei engraçado. Eu falei, pelo amor de Deus, que bagulho bizarro. Mas eu já tive essas conversas, principalmente com o Tomás, e eu falei assim, cara, qual é o nível da cabeça que tá a pessoa pra fazer uma parada dessa com a gente, mano? A gente, tipo, de verdade, mano. Tipo, tá ligado? A gente é ser humano. E aí, eu comecei a entender que a galera faz isso com qualquer pessoa, tá ligado? Isso é muito bizarro. É muito bizarro de ver. Muito estranho de ver também. Complicadíssimo, pra não falar outra coisa. No dia 4 de dezembro de 2025, um usuário chamado Match696 do Reddit publicou a seguinte nota: Fanonchara versus Canonchara. Inicialmente, isso foi visto como uma paródia de um cara com uma personagem que lembra bastante o que eu falei sobre as artes. E tudo isso começou a ter uma noção bem estranha. Tu provavelmente já deve ter visto o meme da Frisk do jogo comparado com o da comunidade. O termo fanon, principalmente tentado da Kara, refere-se a interpretações exageradas e distorcidas da personagem pela comunidade, geralmente retratada como uma vilã psicopata obcecada por facas e chocolate? Eu realmente não peguei a ideia disso. Talvez eu seja um pouco leigo e não tenha lembrado de alguma parte do jogo. Só um minuto. Eu acabei de voltar e eu achava que era uma memória falsa, mas aparentemente a fandom pegou muito ao pé da letra isso. Na Rota Genocida, a Frisk fala que não tem chocolate na geladeira. E por causa disso veio esse efeito manada sinistro. Com isso, a Fanon Kara foi criada. O que era pra ser uma piada exagerada com a personagem, acabou criando um efeito inverso e completamente desconexo na comunidade. Várias artes da personagem hipersexualizada foi sendo criada. Exatamente o problema. Eles conseguiam piorar, misturando isso com aquela tag Age Up. E pra tu ter uma noção, muitas das pessoas que usavam essa tag eram predadores. E isso é simplesmente
bizarro. E a coisa não para por aí. Também teve no DeviantArt nesse Tumblr. E no auge dos multiversos de Undertale, que foi lá pelo meio de 2017, a coisa tava começando a sair muito do controle. Se já não tivesse saído, né? Porque muito antes disso, por mais bizarro que pareça, em outubro de 2025, os criadores dessa tag satânica 2015. absorveram ela, deixando apenas com o termo lolista. Então, qualquer registro é extremamente difícil de você achar. E eu falo isso porque um pouquinho antes disso, tipo o papo de 1 a 2 dias após o lançamento de Undertale, o Tobias Raposa acabou publicando no próprio Tumblr, com a imagem do Metaton, que as tags relacionadas a conteúdo adulto de Undertale fossem usadas com a tag de Undertale. Isso para evitar que crianças ou outras pessoas caíssem nesse tipo de conteúdo adulto. Pera aí, como é que... é sério isso aqui? É sério isso aqui? É true? Tumblr com a imagem... Pera aí. Isso aqui é do Toby Fox mesmo? O Official Undertale Blog? Isso aqui é true mesmo? Putz, sei lá. É porque assim, eu acho que ele tentou conter a parada, que eu tô tentando entender. Porque assim, é realmente real, cara. Do not tag NSFW Art as Undertale. Please Undertale tag for this purpose. É daí que vem o Underrabo, então. É daí que vem. Caramba, velho. Veio do próprio Tobias Raposa. É porque, vamos lá. Eu acho que a lógica que ele tá falando é a mesma lógica que eu já escutei a conversa da galera de Pop Playtime, que eu já pude conversar com os devs. É a mesma lógica de todo mundo, sabe? Quando a gente entra ou a gente cria alguma coisa na internet, é porque assim, porra, velho. É porque, como que eu posso explicar? Existe isso e existe essas artes, eu não gosto delas. Acho bizarro. Só que existe uma coisa que eu acho que ele tava tentando fazer controle de dano, tá ligado? Tipo, é um show family friendly, tá ligado? Não é pra ser um bagulho bizarro, sexualizado nem nada. Então ele falou assim, vamos tentar tirar pra tentar limpar o que der, tá ligado? Porque tinha muita gente fazendo mesmo, é verdade. E aí, esses devs e tantos outros também que eu já tive a oportunidade de conversar, eles falaram o seguinte, é enxugar gelo, mano. É enxugar gelo. Chega num ponto que não tem muito o que fazer, não tem o que fazer, cara. É ficar brigando e pensar, pô, Cor, mas o bagulho é seu. Que nem, por exemplo, vai lançar o teu jogo, aí do nada um monte de gente faz essas artes aí. Você não vai ficar puto? Você não vai processar? Mano, cara, eu não gostaria que fizessem, né? Mas se a galera vai fazer, pelo menos bloqueia, pelo menos coloca nos lugares certos e tal. Pelo menos, sabe, deixa no lugar que criança não vai ver, o que adolescentes não vão ver, né? Porque a lei serve pra 13 e 18 anos também, né? Eu não gostaria que minhas coisas e as coisas que a gente tá fazendo, um monte de gente ficasse vendo, um monte de gente tivesse, sabe, sendo colocada e tudo mais. Então, é uma bosta, mas ao mesmo tempo é igual enxugar gelo, igual eu falei, cara. E aí chega num ponto que não compensa nem falar, mano, porque você só vai tá criando uma parada. Eu acho que o Toby Fox não devia nem ter falado, mas ao mesmo tempo, se ele não fala, pô, complicado. Eu entendo que existem expressões e expressões de arte, sabe? Eu entendo que existem estéticas e o caramba, mas ao mesmo tempo tem coisas que... É que eu falei, não tem como processar todo mundo, cara. Não tem como ter todo o dinheiro do mundo pra banir esse tipo de coisa na internet. Não tem como. Que eu falei, é igual enxugar um gelo. Pô, eu vou pegar um gelo e vou ficar enxugando ele até secar. Só que você tá secando o gelo que é, tipo, a Antártica, né, sei lá. Que é o Polo Sul. Como que você vai conseguir enxugar tudo aquilo lá que é tudo que é gelo? Não tem como, mano. Não tem como. E chega num ponto que você fala, cara, desisto. E aí, todo mundo, principalmente os indies, eles não têm muito dinheiro pra pegar. Cor, mas você não falou que o Toby Fox é milionário? Cara, ele pode ser, mas ao mesmo tempo... Mesmo assim, ele não tem todo o dinheiro e todo o tempo do mundo pra ficar, sabe, indo pra qualquer coisa das artes das pessoas e tal. É só, tipo, ignora e deixa quieto. Tipo, a Glitch também tem muito dinheiro e ela não vai atrás de todo mundo que faz um monte de besteira com o Digital Circus. Gente, é impossível. Então eu acho que é bom a gente conscientizar, que é o que é a função do vídeo aqui, do que a gente ficar ainda entrando numa guerra que não vai ter vitória. Não vai ter vitória. Não tem como vencer isso aqui. Então, eu tô entendendo mais por esse lado agora, do que ele... tá fazendo uma apologia. Eu não acho que é uma apologia. Eu acho que ele tá tentando controlar meio que o dano da parada, tá ligado? Mas eu olhei e falei... Aqui, eu fiquei assim, tipo... Nossa, veio dele esse bagulho do Undertale. Do Metaton, que as tags relacionadas a conteúdo adulto de Undertale isso aí eu não sabia, fossem mano. usadas com a tag de Undertale. Isso para evitar que crianças ou outras pessoas caíssem nesse tipo de conteúdo adulto. Uma jogada boa? Talvez. Mas isso
só absorveu a tag dos predadores, e suavizavam essa tag, tudo isso para se comunicar e se aproximar de menores de idade. E o negócio só ia alastrando mais e mais, ficando cada vez mais pesado, mais fetichista e mais nojento. O que eu te falei veio surgindo na internet. Após esses mínimos registros que ainda tem, tudo começou a alavancar bem mais, ao nível que a comunidade criou um conteúdo massivo sobre todos os personagens de Undertale, junto com Kiara e todo o elenco, basicamente. No DeviantArt, Huli34, XXX, PixV, Twitter ou X, Reddit, e tinha também até subreddits com tags com Undertale e muitas outras coisas, incluindo dessas artes mais 18, até coisas extremas, pesadas, tipo inseto, Licon, Chota, principalmente com a Shari, com a Frisk, Fonte Cyst, Furry, Tentáculos, Skeleton e basicamente tudo que tu pode imaginar. O negócio começa a pesar quando mostram gores e fantasias mais violentas e até violentações do personagem. Isso tudo por causa que o criador teve que criar uma tag que redirecionava conteúdos adultos. Tudo isso para um outro lugar, para o seu jogo original não acabar virando um câncer mesmo. Coisas que as AUs, infelizmente, não tiveram tanto sucesso. Underlust foi criado nesse tempo, mais ou menos entre outubro e dezembro de 2015. E só teve uma fama após essa desgraça toda ter sido finalizada. E essa AU foi pelo menos uma das únicas famosas que criaram esse termo de predação para cima do Frisk. Inverte os termos de todos os monstros querem matar a personagem e troca por fazer atos libidinosos. É o resumo dessa AU. É um negócio tão absurdo e sem noção que dentro dessa AU, sem ter nenhum retake ou coisa do tipo, o Metaton era constantemente vítima de estudos e assédios. Não satisfeito, a comunidade vai lá e mistura isso com as outras AUs. Eu tive que dar uma pausa rápida nisso porque eu encontrei um negócio um pouco cabreiro. E isso aqui chegou na minha DM do Discord por conta de um amigo. Antes dessa ideia de tags serem absorvidas, existia uma outra chamada dating, ou encontro. Essa outra tag era utilizada para um nicho extremamente específico. É papo de ser uma das muitas criações que lembra bastante Underlust, como já foi explicado. Essas pesquisas em específico eram páginas cheias de controvérsias, tanto no Reddit quanto em um website chamado Amino. E essa tag era pra demonstrar o quão pesado o negócio poderia ficar. Então de lá saiu uma AU chamada Underlove, que talvez é uma especulação do que foi a inspiração pra Underlust. Lá também com essa tag apareceu um negócio com o nome Love Poison, que é uma AU onde o Sans tenta pegar a Frisk. Tudo isso nesse local, cara, é sinistro. E eu tenho quase certeza que isso é uma inspiração direta daquele jogo lá, que eu trouxe também. Não satisfeito, tinha meio mundo de artes NSFW, Gacha Life de Undertale, um monte de OC participando desse monte de porcaria. Não só isso, também tinham comics e um simulador de abuso, onde você poderia selecionar um personagem de Undertale e tipo... é só personagem satânico. Tanto que tinha o Gaster, a Frisk, o Sans, a Kiara. Porém, todos esses projetos que eu falei... Não precisava... Você sabe que você não precisava mostrar. Você sabe que você sabe... Vini, você sabe que você não precisava mostrar isso. A gente já tá entendendo! Porque essa tag foi absorvida. E futuramente partes dela entrariam no que a gente chama de void. Quando você não tem exatamente um meio de pesquisa para chegar em tal conteúdo. Só se você ficar navegando muito, que eles começam a aparecer. E essas tags simplesmente se juntaram com esse nicho mais 18, que fizeram uma galerinha acabar se safando. Porque só deixando bem ressaltado, pelo menos um terço dessas pessoas eram pedófilas, o que é meio óbvio. Só queria ressaltar isso mesmo. Bagulho tenebroso. E isso, inclusive, acabou acontecendo um negócio bem paia. Eu acho que tu deve estar ligado na Hiperlovania, ou Operlovania, ou hoje conhecido como Omnilovania, que era basicamente uma mistura de várias AUs ou personagens de Undertale em uma batalha gigante e insana. Ah, tô ligado, que conseguiram fazer um mega mix mais 18 de várias AUs cometendo absurdos que constantemente bom que você não vai mostrar, com o né? jogador. Pelo amor de Deus. Cara, é difícil ser fã de Undertale, vou ser bem sincero. A comunidade sim tem seus vários defeitos, não é à toa que ainda assim tem algumas coisas legaisinhas. Porque o negócio não para em tags, ou até mesmo no próprio criador querendo barrar com isso. Porque daí então nasceram comics bem duvidosas e bem nojentas. Uma delas criada por uma artista chamada Digital Wave, que por volta de 2016 criou uma comic desejando o seu desejo profundo da Frisk realizar altas atrocidades
atrocidades possíveis com a Kara. Essa comic foi severamente criticada. O quão louco você tem que ser pra fazer um negócio desse e compartilhar. E foi compartilhada a um tanto que chegou até mesmo... Uma grande parte delas foram deletadas, mas algumas outras coisas infinitamente vergonha alheias e bizarras acabaram ficando, tipo um ASMR do Blueberry Sans e Yandere, a insana ideia de criarem o Fran, que é um chip da Frisk com o Sans, que acabou, inclusive, fazendo em 2017, uma artista que fazia arte desse chip com o Sans e a Frisk, acabar tendo... Porra, é essa, velho? Nossa, eu tô voltando no tempo, mas eu tô voltando pra época ruim. Nossa, cara, eu tinha esquecido. Minha mente tava, sabe? Sabe quando você parece que toma um beta-block e você fala assim, nossa, minha mente esqueceu completamente de algumas coisas? E tinha... Agora eu tô lembrando, falo, mano, caraca, velho, é muita coisa bizarra, velho. Nossa, era muita coisa de merda. Muita coisa de merda. Nossa, eu tô tendo memórias da guerra, sabe? Eu tô olhando, nossa, como tinha coisa bizarra. Era muita coisa de RP, muita coisa da galera se shippando. Nossa, mano, que coisa estranha, velho. Que bagulho estranho. Não, é uns bagulho que eu tô olhando agora falando... Eu não, ainda bem que eu não comentava, ficava quieto. Mas eu lembro da galera querendo que eu falasse dessas coisas aqui, dessas comic. Tem até algumas coisas naquele Asriel Responde que eu comecei a ver. Teve uma comic que eu reagi, mas era de FNAF. E eu falava que era tão tenebroso a ideia, era tão desgraçado a ideia, a galera gostava pra cacete, que é aquele Springtrap Delilah, cara. Eu falava, nossa, como vocês gostam disso, Jesus Cristo? Isso aqui é tudo errado, gente, pelo amor de Deus. Um hate maldito. E esse mesmo hate acabou pegando um cookie e entregou pra ela. E a mesma comeu. E lá dentro desse cookie tinha um alfinete. Acabou espetando a boca da mulher. Você obviamente pode sim criticar uma obra ou um chip, ou até mesmo dar o seu ponto de visão. O problema mesmo é que é extremamente doentio e sem noção você fazer isso. E depois de toda essa mistura saliente e bagunçada que Undertale acabou tomando, chegamos aos tempos atuais. A sátira da Fanon Kara inicialmente foi por volta de 2016 a 2018, uma personagem Ed que gosta de chocolate, agressiva e yandere e essas coisas. Ela acabou sendo relembrada pelo Friday Night Funkin'. Tudo isso pelo nossa. Eu não lembro se eu joguei isso, eu acho que eu joguei. Que coisa tenebrosa, velho. Editor Hal, o mesmo cara que ajudou no remaster de Friday Night Funkin' Interpretation. E também teve uma versão pelo Moshibik, o cara que ajudou no mod cabuloso do Mickey. E o cara foi o artista direto dessa Chara, toda coisada. Obviamente isso aqui na real eu espero que isso aqui seja uma piada. E ela teve diversas músicas, obviamente controversas. A versão original de 2021 e 2022 acabaram caindo no esquecimento e algumas acabaram sendo até perdidas. Mas tem uma gravação ou outra aqui e ali e alguns registros. Essa aqui ok, já tá aqui ok. Acabou brotando em 2024 novamente. E acabou abrindo um gatilho para esse desenvolvedor russo começar essa peripécia. Porque nesse tempo, não ironicamente, Friday Night Funkin' acabou tendo versões adultas. Que eu não vou estar entrando muito no critério, porque o negócio consegue ser pior. Quando eu falo pior, consegue piorar a níveis... Não, consegue mesmo. E é bizarro, eu não vou dizer os nomes, mas é bizarro ver algumas pessoas que fizeram mods tenebrosos, absurdos, sinistros. Eu não posso falar, porque senão eu vou tomar processo. A empresa é muito grande, é conhecida da galera, e eu vou ficar quieto. Ah, Cor, agora a fofoca mata a fofoqueira. Pessoal, eu não vou tomar processo, só vou dizer que tem algumas pessoas que fizeram mods completamente bizarros, que eu lembro, elas estão trabalhando em empresas gigantescas com outros nomes, que eu sei. E eu fico, minha boca. Aí a galera fala assim, pô, Cor, que é isso? Como que me permitiram? Rapaziada, eu não sei. Eu só sei que tinha muita coisa sinistra mesmo.
Uns bagulho feio de ver. E não deu em nada praticamente pra essa galera. Absurdos. E assim, a gente chega em um desenvolvedor solitário que, sinceramente, é até um pouco triste. Deixando ressaltado um ponto, realmente já existiram jogos de Undertale mais 18, mas esses jogos eram feitos em Flash. E ao mesmo tempo, alguns desses jogos eram extremamente undergrounds. Outros só foram builds vazadas de jogos de pessoas que, obviamente, foram doentias. E até mesmo algumas menções da Shape. Eu não sei. Principais coleções detalhadas e tal. Eu fiz vídeo. Caraca, mano, meu Deus do céu. Eu tô lembrando, realmente tem coisa bizarra nesse negócio. Me dá uma gastura de ver. Eu não vou nem ler, mas é coisa bizarra. Mas já tem, eu fiz vídeo. Em 9 de novembro de 2025, a primeira alfa de um fangame foi lançada. Desenvolvido pelo Invusk Cult, ele por si só foi o desenvolvedor solo tanto desse jogo quanto de algumas obras pequenas que ele mesmo criou. Tipo Miles Bar, um jogo simples onde você é um atendente, ou até mesmo o chamado Watch of Transition Robic Assembly. Então, ele é um artista e um dev multifuncional. E a única proposta que comprou o público foi a Adult Tale, como uma última aposta para ganhar grana. A história em si não tem nada demais. É uma rota genocida onde você fica preso no vazio com a Kara, então você meio que tem que impor e recompor o mundo. Fazendo isso, deixando a Kara ludibriada para você poder fazer filhotes nela. Não satisfeito, você pode ter acesso à alma dos outros monstros e tentar também procriar com eles. Uma ideia simples e ao mesmo tempo até que errada. E acabou até que errada não, extremamente errada! Que bagulho... Nossa, que bagulho podre, mano. Um público até que bem nojento, mas ainda também acabou tendo pessoas que foram um pouquinho sans. E esse cara tem um canal onde ele divulga essas artes e concepts. Ele tem um Twitter onde ele demonstra as coisas que ele está fazendo. E não satisfeito, o jogo dele vai contar com uma lore expansiva de como tudo pode começar e tudo pode terminar. Então o jogo acaba tendo várias builds. E para completar, o pessoal ainda postou essa bomba para celular. Depois de muitas alfas, eles fizeram essa proeza. E é claro que alguns podem ter vírus, eu não cheguei a pesquisar tanto, mas a partir desse ponto eu já tô meio derretido. E é óbvio que iam ter pessoas criticando. E meio que o criador acabou erradicando toda a sua criatividade a criar uma malícia. E mais tarde, 5 de dezembro de 2025, nasceu o Love Manic, um jogo com a mesma premissa, porém bem mais feito que Adult Tale. Uma coisa que, coincidentemente, tem o sistema do Tick, que estranhamente já esteve dentro dos primeiros mods da Funnel Shara no Friday Night Funkin'. Coincidência? Talvez. Porque a equipe, uma boa parte, é anônima. Nesse jogo você consegue imagens bem erradas da Kara e dos outros personagens. Uma coisa que eu não citei sobre esse Adult Tale é que tem um modo chamado One for All, onde basicamente vai ter uma variável de um personagem selecionável e você pode e procriar com ele. Mano, merda, velho. Que isso que tá na minha tela, velho? Que porra é essa, velho? Pô, cara, é só um jogo que tenta passar uma mensagem de que você pode resolver as coisas sem violência. Que você... Mano, é uma mensagem tão bonita, tem mensagens tão profundas, tem coisas tão legais, cara. Nossa, mano, como pode, velho? Como que... eu tô... Eu olho pra isso, eu sinto um vazio. Eu sinto um troço no peito, um bagulho que eu não sei explicar, mano. Porque quando é bagulho de criança, bagulho... sabe, assim... Vai se fuder, mano. Puta merda, mano. Puta merda. Personagens temos a Murphy, a Black Knight, que é do Deltarune, porém mulher, e um concept da Undyne. O problema mesmo desse jogo, além de ser um simulador um pouquinho complicado, é que no dia 3 de janeiro de 2026, uma conta anônima acabou doxando um tal de KDZ, não tendo uma certeza exata do que foi esse caso em específico, porém, nos arquivos, tinha um sprite que era de Adult Tale, e o pior é que esse é o OC da irmã dele. Eu não tenho certeza de o quão verdadeiro seria isso, então eu deixo bem claro que não tem uma resposta concreta do que aconteceu. E mesmo assim, as pessoas dão apoio no jogo que fizeram uma mini trend postando outros personagens no estilo dele, então meio que acaba sendo ofuscado de qualquer forma. E até mesmo na atualidade. Outra coisa também sobre esse Love Manic é que as coisas são tão bem feitas que eu acho estranho eles não tentarem ter usado esse talento pra fazer uma fangame melhor. Ou melhor,
eles já usaram. Apesar de não ser o foco, Love Manic é uma inspiração direta de Adult Tale, feita por essa equipe pequena, conhecida como Team Nebula, comandada pelo Tenias e um dev mencionado como Limbo. Essa equipe, em meados de 2024, já tinham feito um outro jogo adulto que não foi muito pra frente, chamado Undertale Chronology, um projeto mais focado em luta ao invés de porn. Eles viram que Adult Tale tava monetizando e um monte de doente gostava desse jogo, e então eles acabaram dobrando a aposta, fazendo até melhor, monetizando em cima disso e fazendo futuros updates. E o que tende a piorar, porque eles estão pegando esse conteúdo e postando no YouTube, e alguns deles até mesmo sem censura. Isso discretamente, porque a IA do YouTube é um pouquinho lerda. E caso você chegue a ver esse tipo de coisa, eu recomendo até que você denuncie, pois a plataforma é cheia de jovens e crianças. Graças a Deus que isso não apareceu pra mim, mano. Honesto. E bom, esses foram os adentos. Fazer jogos adultos não é errado, obviamente, a menos que você saiba as consequências. E uma coisa que é bem errada, cara, Kara e Frisk são crianças! O criador de Adult Tale se encontra com pequenos updates do seu projeto. Aos poucos, ele vai demonstrando o que ele prioriza e o que ele vai trazer no futuro. O que, sinceramente, eu acho um pouco triste. E talvez, só talvez no futuro, ele pense um pouco na sua criação. Ou não. O dinheiro cega as pessoas. Dá dinheiro. Eu documentei uma boa parte da bizarrice da comunidade de Undertale, e bizarramente eu só olhei a loucura por trás desse jogo e apareceu todas essas coisas. Eu sinceramente não sei o que achar disso, é tudo bem asqueroso, porque eu vi muita coisa e acabou dando uma náusea. Tipo assim, tinha gente que aclamava esse jogo e pedia por mais, usando a foto da map, que é basicamente pessoas pedófilas. E eu acabei achando uma outra coisa que eu não vou estar citando por respeito à vítima, e também porque eu não tenho exatamente uma certeza se isso é uma desinformação ou não. Porém, foi um negócio bem esquisito. E eu acho inacreditável que exista isso na comunidade de Undertale. Bom, esse foi só mais um rabbit hole esquisito que eu achei. Então, desde já, eu peço que comente o que você acha dessa comunidade. Se você odeia ou acha que dá pra melhorar. Bom, deixa o seu like, sua inscrição e o seu hype. Talvez esse vídeo não vala essas coisas pelo nível de negócio perturbador que ele foi. E é bem pesado, na real. Mas eu fico entretido agora, e às vezes até arrependido andando por essas áreas da internet. Então, eu fico por aqui. E bem, eu sou o Vini HD e eu te vejo na próxima loucura. A gente viu esse vídeo aqui dele que é também quase como se fosse uma denúncia, né? Aí o que pega? Eu acho bizarro, a galera tá até comentando, não tenha medo dos mortos, tenha medo dos vivos. A galera tá falando, se o Core ver isso aqui, ele vai inventar o Rage 2. Cara, eu até peço perdão por não ter ficado tão puto, porque eu fiquei tão anestesiado, cara. Tipo, porque é muito feio de ver, mano. É muito feio de ver. Só é feio de ver. E que nem eu falei, eu agora, quando eu tô desse lado da moeda, do tipo assim, pô, eu entendo que a galera... eu entendo que a galera também fica indignada, mas eu vejo pelo lado dos criadores, que nem o próprio Toby Fox. Eu posso não concordar dele não traduzir o jogo dele, mas eu espero que ele faça isso um dia. E o motivo, vou repetir de novo, eu acho que vai servir pra canonizar definitivamente algumas coisas que eu acho que são importantes, mas o que eu penso é, independente de uma atitude ou outra, isso aqui com certeza ele não concorda. Ele com certeza não gosta. Porém, gente, vocês não têm noção do como é que é um processo, vocês não têm noção do como é que é processar alguém, da dor de cabeça que é, do inferno que é, de passar anos sem resposta. E o estrago às vezes já tá feito. A pessoa quando faz um bagulho desse, tá na internet. Vocês sabem tanto quanto eu. Uma vez na internet, fica na internet, não tem como tirar. Então, a gente tenta aprender a lidar com isso. Falar, pô, essas coisas são uma merda, essas coisas são bizarras, essas coisas não prestam, essas coisas são um bagulho do Janho, um bagulho do inferno, um bagulho do diabo, não presta, pelo amor de Deus. E a gente tenta a melhor medida que a gente consegue fazer hoje é conscientizar. Falar pra vocês que é bizarro. Pô, mano, o bagulho é com criança, velho. Criança, bicho. É tipo... E outra, né? Que nem, novamente, o gênero, aquela coisa toda, que são personagens não binários, que o foco é pra não ter esse tipo de coisa. Não era pra ter esse tipo de espaço dentro de Undertale. Não é pra ter um bagulho que
o personagem fica, tem filhos e tem não sei o que, eu fico tipo, mano, não é essa a proposta, não é essa nem a parada, é justamente a relação entre esses personagens, a relação que eles têm durante a história, a relação que eles têm isso e são crianças, mano. Eles não são voltados pra isso, eles não são voltados pra esse tipo de parada. Eles não são voltados pra que esse tipo de coisa aconteça com esses personagens, tá ligado? Tem uma história sendo montada, tem uma coisa a mais sendo colocada, entendeu? A mais que eu falo é um enredo, um jeito de como você lida com problemas, como você lida com os monstros e tudo mais. É complicado, mano. Só é feio de ver mesmo. É um bagulho que eu fico... Porra... Enfim, cara, que coisa tenebrosa, velho. Feio de ver. Bom, fica mais uma vez pra vocês. Cuidado com essas coisas. E a galera que cria os jogos e faz as coisas, eu falo, tipo, dos originais. Tipo, ó, o criador de Undertale, o Toby Fox, ou até a própria Glitch, ou a Pop Playtime, enfim, o que for. O Scott Calton, enfim. Chega num ponto que não tem o que fazer. Porque vai processar todo mundo, aí acaba virando aquela coisa, mas os caras estão censurando, estão banindo, estão não sei o que, aí começa esse tipo de conversa, então é melhor aprender a lidar, tipo, deixa essas paradas pra lá, é um bagulho tenebroso, eu não sei nem como que encaixa, e tem umas coisas, dependendo do país, que são crimes. Aqui no Brasil, eu não sei dizer se é, Deixa eu dar até uma procurada. O que tem é que é alvo de controvérsia, mas está ainda sendo colocado, talvez, como crime ainda. Não é ainda. Em alguns lugares ainda não é. E ainda é um bagulho meio cinzentado, vamos pôr assim. É um negócio que não... É meio complicado, não tem um termo. Tem alguns países que e outros países que não. Aqui no Brasil, só tem um alvo da controvérsia, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Criminalização de conteúdo ficcional é alvo de controvérsia. Essas animações são coisas sem restrição, mas não aparece nada direito, né? Tipo, não tem uma lei. O que eu acho que poderia se enquadrar seria no próprio ECA, né? Mas como são coisas ficcionais, são personagens que não existem, são coisas que... Mas tentam retratar e fazer alguma coisa do tipo, é uma linha muito cinzenta ainda. Que eu acho que já deveria ter alguma coisa. Eu acho que já deveria ter sido criminalizado esse tipo de merda, na minha humilde opinião. Eu acho que são coisas, bizarras, velho. Não era pra ter uma parada dessa. Que nem o próprio filme falou, tem age up, tem um monte de coisa. Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus, que porra é essa? Nossa, passo mal aqui. Enfim, vão no canal do Vini. Novamente, cuidado onde vocês entram na internet. Cuidado onde vocês vão. E, novamente, tem coisas sinistras nessa internet que são problemáticas pra caramba. Tomem cuidado onde vocês vão. Beleza, pessoal? Recado dado. Tamo junto. E... cara, é que eu fiquei tão enojado. Meu estômago... tanto que eu fico, que bagulho de merda, velho.